Olá, nesta aula iremos falar sobre o português na matemática. Você sabia que o português está diretamente ligado à resolução de problemas matemáticos? Então, muitas vezes, os alunos sentem dificuldade em resolver uma situação, problema, pela dificuldade de interpretar o problema. Então, neste vídeo, iremos conhecer alguns macetes para ajudá-los na hora de resolver esses problemas. Qual é o número? Então, quando você se deparar com uma situação, problema, onde ele quer saber um número, um valor, você pode representar esse número por uma incógnita. Então, na sua sentença, no seu cálculo, você vai representar esse número por uma incógnita, que pode ser o x. E quando aparecem estas preposições aqui? As preposições de, da e dó. Então, quando você se deparar com uma situação, problema, onde aparecem essas situações, essas preposições, você já saberá que elas indicam multiplicação. Então, vamos ver aqui um exemplo. Lucas tem 21 anos. Quanto vale 2/7 da sua idade? Então, o que ele quer saber aqui? Quanto é 2/7 da idade de Lucas? Esse da significa uma multiplicação da idade de Lucas. Então, se eu resolver aqui esse cálculo, eu vou achar quanto é 2/7 da idade dele. Outra preposição que aparece bastante nos problemas matemáticos é o por. O por, ele indica uma operação de divisão. Então, toda vez que você se deparar com uma situação onde lá existem números, quantidades envolvidas, e entre uma quantidade e outra, a essa palavrinha por, você vai usar uma divisão para encontrar o resultado. Aqui também podemos ver o dobro, o triplo, a metade. Como é que a gente representa o dobro, o triplo, a metade de um número? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui o dobro de um número. Eu não sei que número é esse, então eu posso usar uma incógnita para representar esse número. Então, eu represento o dobro de um número por 2x. A mesma coisa, o triplo de um número. Se eu não sei que número é esse, eu sei que o triplo é 3 vezes esse número. Então, eu represento por 3x. Já que eu tenho o quádruplo de um número, será 4x. E assim por diante. E a metade de um número? O que significa a metade de um número? A metade de um número é dividir esse número por 2. Eu não sei quem é esse número, então represento por uma incógnita, como eu usei aqui o x. E vocês já sabem que a fração, ela significa uma divisão. Então, aqui significa x dividido por 2. É o mesmo que um número dividido por 2, a metade de um número, certo? A terça parte de um número. A terça parte de um número é você dividir esse número por 3. Como eu não sei que número é esse, eu vou representar dessa forma aqui, ó, x sobre 3, que é o mesmo que x dividido por 3. É um número, que eu ainda não sei qual é, dividido por 3. Então, a terça parte é você dividir por 3. E a quarta parte? Dividir por 4. E assim sucessivamente. Vamos ver agora aqui os verbos. Quando nós nos encontramos com situações, problemas, onde aparecem verbos. Vamos ver algumas situações. No enunciado da questão, os verbos tem, equivale, significam igualdade. Então, quando nós nos encontramos nos deparamos com esses verbos nas situações, problemas, nós sabemos que eles significam igualdades. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Carlos e João têm juntos 50 anos. Então, aqui eu representei a idade de Carlos com C, a idade de João com J. Tem, olha aqui a representação do tem, ó. Ele está acentuado porque está no plural.
tem 50 anos. Então, eu montei a minha sentença matemática através dessa expressão aqui tem, certo? Então, vamos ver mais aqui. Vamos ver mais esses outros verbos. Aqui nós temos, ó, o verbo acrescentar, adicionar, aumentar. São verbos que significam adição. Vamos ver aqui um exemplo. Adicionando 7 a um número, obtemos 48. Então, o que é adicionar? É você somar. Então, se eu adicionar 7, aqui, somar 7 a um número que eu não sei que número é esse, então eu posso usar uma incógnita, eu vou obter, né? Como a gente viu, que obter significa também igualdade, é outra palavrinha que significa, outro verbo que significa igualdade também é obter, obtemos o número 48. Então, adicionando, aumentar, acrescentar, sempre vai ser uma adição. E esses outros verbos? Abater, extrair, retirar, descontar, são verbos que significam subtração. É uma subtração entre quantidades. É quando você se deparar com uma situação onde existe ali uma quantidade, onde você deve abater, extrair, tirar, descontar, você vai aplicar uma subtração nesse probleminha. Agora vamos ver essas relações aqui. Então, quando nós nos deparamos com uma situação onde ele pede a soma, isso significa a soma é a adição entre os números. Quando ele pede a diferença, você vai aplicar a subtração entre essas quantidades. Quando ele lhe pede o produto dos números, ele quer o resultado de uma multiplicação. Então, você vai aplicar a multiplicação nesses números. E quando ele quer o quociente de um número, você vai aplicar a divisão entre esses dois números. Se eu pergunto assim para você, qual é o quociente entre os números 40 e 5? 40 e o número 5. Então, para você saber quem é esse quociente, você vai dividir. 40 dividido por 5. Então, o meu quociente é o número 8, certo? O produto é uma multiplicação. Qual o produto entre o número 8 e o número 7? Você vai multiplicar para achar um produto, que é o resultado de uma multiplicação. Então, o meu produto vai ser 56. Qual a diferença entre o número 8 e o número 5? Qual a diferença entre as idades de dois irmãos? Um irmão tem 5 anos, o outro irmão tem 8 anos. Então, para você achar essa diferença, você vai diminuir. 8 menos 5, 3. Então, a diferença é igual a 3. E a soma, vocês já sabem que é a adição. Antecessor e consecutivo. Antecessor é o que vem antes. Consecutivo é o que vem depois, que também pode ser chamado de sucessor, que vocês têm mais costume de usar o sucessor. Mas já se acostumem também com essa palavrinha aqui, ó, consecutivo. Consecutivo também é o meu sucessor. Consecutivos são aqueles números que vêm um após o outro, certo? Vamos ver como é que a gente pode representar esses números. Como é que eu represento o antecessor de um número? É x menos 1. X é o número que eu quero saber o seu antecessor. Como assim? Vamos ver. Eu quero saber quem é o antecessor do número 5. Eu sei que o antecessor de 5 é o 4. Então, eu sei que 5 menos 1 é igual a 4, que é o meu antecessor. Agora, vamos ver o consecutivo. Como é que eu encontro o consecutivo de um número? Como é que eu represento? É x mais 1. Vamos usar o mesmo exemplo aqui. Se eu quero o consecutivo de 5, eu sei que o número que vem depois dele é o 6. É o mesmo que 5 mais 1, que é igual a 6, tá vendo? Então, para eu encontrar o meu consecutivo, só eu somar mais 1. Para eu encontrar o meu antecessor, eu diminuo 1. Elas são muito importantes na hora de resolver as situações, problemas que a gente passa no dia a dia.
Tchau, gente!